Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Venom. Hoje nós iremos falar sobre o aborto. Eu sou a Bianca e hoje eu tô aqui com a Camille, Oi. a Milene Olá. e a Natália. Oi. Bom, gente, para começar, nos Estados Unidos, Canadá, Argentina, Uruguai, Guiana e Guiana Francesa, Austrália, Nova Zelândia, Rússia, China, Portugal, Espanha, França, Itália, Alemanha e outros diversos países da Europa e da Ásia, a mulher ela é permitida fazer o que ela quiser quando ela engravidar, diferentemente do Brasil e de outros países que têm leis restritas quanto a isso. Primeiramente, eu queria perguntar para vocês, como mulheres, o que é o aborto na sociedade? Cara, o aborto na sociedade ele é visto como literalmente cortar uma vida, né? Mas em lei, assim, segundo a OMS, o aborto não é nada mais nada menos que a interrupção da gestação, né? Com a extração do feto ou da expulsão do embrião, tanto faz. E isso é antes do período perinatal. O que é o período perinatal? É depois que passa das 22ª semanas, né? Depois das 22 semanas de gestação. Só que isso ocorre antes. E pode ser, tipo, antes da 13ª, que isso é precoce. Ou ele pode ser tardio, que é antes da 12ª. Não, da 22ª semana de gestação. Tipo assim, a gente sabe que o aborto é ilegal, mas a gente sabe que ele é ilegal quando ele é induzido. Porém, tem mulheres que perdem os bebês, né? Existem vários tipos de aborto, certo? Certíssimo. Sim. O aborto induzido, que é o que tu falou, que é quando a gente realiza realmente um procedimento para interromper a gravidez. E os outros abortos que existem é o acidental, que acontece de forma involuntária, que pode até ser uma experiência traumática, que pode ser uma queda da escada, atropelamento, espancamento. E o aborto espontâneo, que é quando a interrupção natural da gravidez, que, tipo, o próprio organismo da gestante causa isso. E isso pode ser muito causado pela idade também, né? E outros fatores do próprio organismo da mulher. Sobre o aborto no nosso país, é uma situação bem complicada, né? Porque o Brasil ele faz parte do grupo de países que tem uma legislação bem restrita quanto ao aborto e que as mulheres realmente não podem decidir quanto às suas vontades ali no seu corpo mesmo. De acordo com o artigo 124 e o artigo 128 do Código Penal de 1984, então esse aborto induzido ele é considerado um crime contra a vida, né? Porque a nossa política é muito pró-vida em relação ao aborto. E a gestante que então provocar um aborto a si mesma ou consentir o processo de aborto, ela pode ser punida com a reclusão de até 3 anos. Então, prisão para as mulheres que realizam o aborto. Só que é importante sempre salientar também que, de acordo com o SUS, existem 3 casos em que a mulher pode sim realizar o processo de aborto, que é quando o bebê dela é anencefálico, quando ela sofre assédio sexual e crimes sexuais contra ela tem esse direito tirado, o direito de escolha, e quando a gestação ela ocorre de forma que possa oferecer risco à vida da mulher, né? E aí, nesses casos, ela pode sim escolher. Só que a questão aqui, gente, é que o que é visto como risco à vida da mulher? É a mulher morrer, certo? Só que a questão aqui é, se ela tiver um filho, isso não pode ser também um risco à vida dela? Tipo assim, se ela não tem condições de ter um filho, ela vai ter que batalhar a vida toda para cuidar daquele filho, ou ela não tem um emprego, ela não tem uma casa para morar. Como que ela vai realmente ser mãe? Eu acho que entra outra questão aí, né, também, que as pessoas, tô falando isso do pró-vida, mas é pró-vida até ali, né, porque tem a questão do depois que essa criança nasce, o que acontece com ela, entendeu? Se é uma família que tem dinheiro, que tem como sustentar a criança, é uma coisa, agora se é uma que não tem como sustentar, que a criança vai vai crescer num ambiente completamente marginalizado, no qual as mesmas pessoas que a gente falaram que ela não podia abortar não vão ajudar ela a dar uma instrução para a criança, sendo que ela não tinha como. E as pessoas estavam conscientes que ela não tinha como, que na situação dela, dar isso para a criança. Exatamente. É complicada essa situação
E a Camille, ela tem uma história para contar, né, Camille? Sim, eu tenho uma história de uma mulher que estava vivendo em um país onde o aborto é legalizado, só que ela não queria ter um filho e ela buscou alternativas para resolver esse problema. E daí ela teve duas alternativas para fazer o aborto, que seria tomar o remédio ou fazer o procedimento de cerca de 1 hora numa clínica. E daí os medicamentos, eles seriam, tipo, menos invasivos, mas ela ia sentir a dor, mas as duas opções seriam seguras. Só que daí ela escolheu a clínica, aí ela foi encaminhada. Antes disso, ela conversou com uma psicóloga para saber se era isso que ela queria mesmo. Ela entrou na sala médica, foi feito um ultrassom, que constatou que a gestação era de 9 semanas. E aí eles deram 2 comprimidos de misoprostol para que ela tomasse. Então ela esperou 10 minutos, daí foi encaminhada para a sala, onde o médico apresentou diversos métodos anticoncepcionais. E ela escutou o subcutâneo, que foi aplicado ali na hora. Daí, por fim, ela foi uma terceira sala, que foi aplicada anestesia e aspiração interina e a aspiração intrauterina foi realizada. Infelizmente, diferente dessa história que a Camille contou, em países onde o aborto não é legalizado, as soluções para uma gravidez indesejada são muito mais complicadas. Mesmo que existam remédios e clínicas no Brasil e em outros países onde o aborto não é legal, elas são muito, muito mais difíceis de se conseguir e muito mais caros. Os remédios aqui são preços alarmantes. As clínicas, os procedimentos de aborto são valores que não existem, sabe? São impossíveis de se conseguir de uma hora para outra. E por isso, diferente da elite que consegue essas coisas do dia para noite, a população mais pobre acaba sempre se prejudicando, realizando os abortos em locais contraindicados e ruins para suas saúdes. Isso porque complicações de aborto clandestino são muito comuns, e elas incluem a perfuração do útero, retenção de restos do feto na placenta, infecções que podem se tornar infecções gerais e levarem à morte, entre outros vários problemas bem complicados. E além de que as sequelas ginecológicas podem incluir também a mulher ficar estéril, além de inflamação das trompas e as sinéquias uterinas, que também causam diversos problemas para essa mulher poder ter filhos no futuro. Tem uma coisa muito interessante que tu falou da questão da mulher que tem dinheiro para a mulher que não tem, porque a gente sabe que mesmo sendo ilegal, o aborto vai ser praticado. A diferença é a classe que está praticando. Uma pessoa que faz parte da elite vai ter como fazer isso de uma forma melhor, procurar um médico, do que uma pessoa que não tem dinheiro. Que certamente vai tentar fazer de formas naturais. Sim, ou de uma forma assim mais barata, mas que não é segura. Você acaba prejudicando mais. Além de que tem gente que recorre perdão pela risada, mas eles recorrem a situações bem perigosas, assim. Igual a gente falou que existem os abortos acidentais, tem mulheres que tentam tirar a vida as vidas de si próprias para poder acabar com essa gravidez, né? Então elas perdem a vida para acabar com a situação. Mas aí tem uma outra questão, né? As pessoas, quando a gente fala de aborto, fala disso, vão tocar num ponto muito interessante. Mas não tinha como se proteger? E daí entra uma questão que nenhum método contraceptivo é 100% eficaz. Pois então, essa é a questão, né? Muita gente adora falar, se não queria ter filho porque abriu as pernas, né? Mulher sempre escuta umas besteiras dessa, né? E é sempre importante a gente lembrar exatamente isso que tu citou dos métodos contraceptivos, né? Porque nenhum deles é 100%. Sim, e aí as pessoas falam, por mais que seja distribuídos muito no post, etc., a gente não basta distribuir os métodos contraceptivos e dizer que eles estão ali. A gente tem que ensinar uma pessoa, instruir ela, né, para ela saber como é que as coisas funcionam. E quando a gente fala disso, vem toda uma coisa por trás, né? A questão da educação sexual, que não é só os métodos contraceptivos, tem muito mais coisa. É tu ensinar para uma criança o que seria
que seria um assédio, para ela saber quando estão abusando dela sexualmente, poder recorrer, né, para falar para a mãe, para poder falar para o pai. Então, não é ensinar uma criança a transar, mas sim prevenir ela de certas situações. Exato, a gente tem que se tocar que educação sexual, visto dos nossos antepassados, vamos dizer, é um tabu gigante, que todo mundo pensa, não, que vão ensinar meu filho a transar, sei lá. Só que não é isso, gente. A gente tem que ver que educação sexual é justamente para não ter cada vez mais casos de adolescentes de 13, 14, 15 anos, 12, sendo estupradas pelos tios, pais, ou estando grávidas de, sei lá, um amiguinho, um gurizinho assim mais velho. A gente tem que conscientizar as nossas crianças de hoje em dia, porque Até está sendo normalizado a gravidez precoce, a gravidez na adolescência. E isso é justamente por não ter a educação sexual, né? Igual tu falou, essas crianças que engravidam, é justamente porque elas não têm essa mentoria, né? De outras pessoas. Sim. Porque se fosse explicado para elas como se proteger e se cuidar, elas talvez não estariam grávidas durante a idade, né? E Sim, sempre até porque as crianças, elas vão continuar fazendo, mesmo se não tem orientação. Então, exatamente. orientação, O grande ponto é melhor ter orientação e saber o que está fazendo. A gente não pode chegar ao ponto de simplesmente dizer assim, ai, não faz, não vão. Ou dentro de uma escola que ensina isso, dizer, não, estou ensinando meu filho a transar, não quero isso. Ai, não é para ele fazer. A gente não pode simplesmente proibir uma pessoa de fazer e contar com isso. Imagina que gravidez seriam interrompidas se só nas escolas já tivessem o mínimo de educação sexual. Exatamente. Claro que não é recomendado, de repente, que jovens tomem pílula anticoncepcional, por exemplo. Porém, é para isso que existem os preservativos, tanto masculino quanto feminino, certo? Então, Sim. Usando isso, talvez as pessoas não tivessem esses filhos precocemente, né? Porque geralmente não há essa estrutura para essa criança conseguir realmente ter um filho. De repente, ela vai até prejudicar a própria saúde. Sim, na escola eu acho que na educação sexual eles ensinariam, tipo, a usar os métodos contraceptivos e também eles indicariam, tipo, para as meninas irem no ginecologista, saber o que está se tratando, tipo, falar tudo o que elas sentem, que não tem liberdade em casa ou em qualquer lugar. E outra que vale lembrar também que, como a Bia falou, anticoncepcional já não são indicadas nem para adultos, né? Adultas, no caso, porque é só mulher que toma. Porque a gente vai lembrar também que além de não deixar a gente engravidar, não deixar, né, mas proteger em alguns porcentos de a gente não engravidar, tem muitos riscos que a gente, adultos, adolescentes, já sofre tomando um anticoncepcional. Então, o que seria educação sexual? É basicamente falar o que é certo e errado para uma criança, o que deixa ou não deixa fazer, o que ela tem que usar, porque muitas vezes, muitas jovens que perdem a virgindade em cedo, nossas jovens muitas vezes caem na falácia de homens mais velhos, adolescentes mais velhos, dizendo que não, na sua primeira vez, vamos sem camisinha, sem preservativo para não te machucar, para não doer. Ai, que na primeira vez não importa. E depois de 3 semanas depois, essa menina me chega pra mãe dizendo que tá com uma cólica muito forte e pum, vai fazer um teste de gravidez e tá grávida, né? Então, acho... Fora que tem uma questão aí que tu disse do cara que ele vai embora e essas coisas. É muito importante a gente lembrar que quando a gente fala sobre engravidar, a responsabilidade cai toda em cima da menina, né? E é muito fácil pro cara tirar a responsabilidade dele disso e sair, né? Ou não assumir o filho. Pra menina cai, além de tudo isso, há uma pressão social muito grande e muita gente falando, né? Ah, mas é tão nova. Ah, mas por que não fechou as pernas? Porque é isso, como a Bia já disse. Então, cai uma pressão muito em cima da mulher que não cai em cima do homem quando a gente fala de toda essa questão sexual. Sim, e muitas vezes falam, era só ter fechado as pernas, mas normalmente não é só fechar as pernas, porque muitos casos de aborto acontecem por conta de estupro, né? Porque a mulher pode não ter fechado as pernas, daí o homem vai lá e abre. Então...
Mas a gente também tem que lembrar sobre o que a Nath estava falando, que não cai tudo sobre a mulher, mas a gente tem que lembrar que não é o ato de transar não é só de uma pessoa, né? E pra mãe, pra mulheres, desde pequenas, não, que quantos filhos tu vai querer ter, que não sei o quê. Então, isso vem muito da sociedade, assim, sabe? Já vem de anos. Que nenhum, haha. Infelizmente, gente, na sociedade atual, igual a Camille estava falando de estupro, a gente não é capaz de realmente se sentir segura se a gente for sair de noite na rua sozinhas. Eu acho que isso é bem, bem claro para todas nós. Tu não vai andar na rua deserta, só tu mesma, a 1h da manhã. Sim. Então, por que isso acontece? Porque a gente tem medo. E por que a gente tem medo? Por causa de casos que acontecem todos os dias no Brasil e que a gente vê no jornal. Então a gente já é assombrada pelos casos de violência sexual na nossa própria casa. A gente sai de casa já pensando no que pode acontecer com a gente mesmo. Para citar 2 casos bem específicos, a gente vai falar da Mariana Ferrer e também da Eduarda Bassani. A Mariana Ferrer, ela estava em 2018 numa boate em Florianópolis. Ela trabalhava com festas, ela era promotor e ela decidiu que naquele dia ela ia aproveitar e ela ia beber. Ok, ela bebeu. E ela teve relações sexuais com André Aranha. Porém, ela estava bêbada. Ela não foi capaz de realmente consentir aquela relação sexual que houve. E isso quer dizer que ela foi estuprada sim, gente. Se ela não disse que ela queria, ela foi estuprada. É fato. Fato. E até hoje, depois de ser julgado 2 vezes, em primeira e em segunda instância, o homem que cometeu esse ato não foi condenado a nada. Né? Exatamente isso. Ele foi considerado inocente. Ele foi considerado inocente e o melhor é que... o melhor, não, né? Ironicamente, o melhor é que ele foi considerado inocente porque ele realizou um estupro culposo, onde ele não teve a intenção de estuprar. Que ele não sabia que ela estava vulnerável. Então, ele não sabia que ela estava bêbada, gente. Ele não sabia. Simplesmente ele não sabia que ela estava bêbada. Ela não respondeu ele durante o ato sexual, mas ele não sabia que ela estava vulnerável. Então, ele é inocente, sim, gente. Muito inocente. Super. Bem inocente. E a grama é azul, né? E o outro caso que da semana passada, da Eduarda Bassani, que aconteceu em Porto Alegre, aqui mesmo, que ela pegou um carro de aplicativo para se locomover, que é uma coisa muito comum. Só que o motorista, ele foi oferecer um produto para ela, limpar o celular. E daí, tava num pano, ele passando pra ela, e ela tava de máscara. Ela chegou perto do nariz, com o pano ela já ficou meio tonta. Então, ela devolveu para ele. Aí ele colocou mais o produto no pano e ofereceu para ela de novo. Só que daí ela já ficou meio, como assim? E daí ela pegou e quando ela porta, ele pegou e trancou rápido. Só que ela tava atrás dele no carro. E de abrir a porta, era na porta dele. Aí ela abriu a porta rápido e saiu do carro. E ela saiu do carro em movimento. Em movimento. E ela chegou... E o melhor é que ela não foi apanhada, né? Eu vi o vídeo dela e ela disse que ela chegou na delegacia e o aplicativo não quis dar o nome do cara. E, tipo assim, o aplicativo protegeu o cara, porque ele era motorista de aplicativo lá, e protegeu ele, tipo, não deu o nome dele pra polícia, sendo que ele tinha acabado de quase estuprar uma mulher, né? Quase, sei lá, fazer o que com ela, porque ele podia ter matado ela também, né? Vamos falar. Sim. E graças a Deus ela teve a coragem de ir na polícia, porque muitas mulheres, depois que sofrem a tentativa de estupro, elas não vão por medo e afins, né? Só que a gente também tem que lembrar que, além do medo das ruas que nós mulheres temos constantemente, todos os dias, tem o medo de casa também, né, gente? Porque em muitas casas é comum crianças menores de 10 anos, adolescentes de 15,
serem estupradas diariamente pelo avô, pelo pai, pelo tio, pelo vizinho. Então, isso vai além do que o medo só das ruas, mas medo de casa também, sabe? Sim, fora isso, né? Muitas vezes a vítima acaba sendo culpada porque era a roupa que ela estava utilizando. E não tem a ver com roupa, a gente sabe disso, independente de estar com uma mini saia ou com uma calça. Tu pode estar com uma bata, mas isso vai dar. Isso não é motivo, a roupa nunca foi. Vamos chegar ao ponto de uma menina ter que abrir seu guarda-roupa e pensar: nossa, com que roupa eu vou sair da rua para não correr o risco de ser estrupada hoje, né? Até porque, Então, gente, é só ver que não é questão de roupa pelo fato de que crianças, bebês, recém-nascidos sofrem violência sexual também, né? Exato. Sim, até E pessoas religiosas que usam, por exemplo, tipo, burca ou, tipo, roupas que cobrem bastante o corpo, tipo, não faz sentido. idosas também, não importa a idade. não importa a idade, não importa a roupa. Sendo mulher, tu já corre um perigo. Essa é a verdade. Exatamente. A E culpa a é gente- apenas do estuprador. Sempre, sempre. E a gente, alguém falou sobre o fato do medo dentro de casa, e a gente pode linkar com o caso daquela menina de 11 anos, aqui do Brasil mesmo, que ela foi estuprada pelo tio e ela ficou grávida, né? E quando ela foi contar, gente, numa clínica, uns queridos fanáticos religiosos apareceram lá na frente e disseram que ela estava matando um bebê, uma criança de 11 anos, não só queria lembrar, né? Ela estava matando um bebê, blá blá blá, e que ela, sei lá, estava tirando a vida de alguém. Lembrando que ela é uma criança de 11 anos, né, gente? Mas aí tava lá eles protestando e a criança super nervosa, né? Ela tava grávida, gente. Ela foi estuprada. Ela foi estuprada pelo E tio. revelaram a E identidade daí, dela na televisão. sim, e daí imagina uma criança que tem 10 anos, já passou pelo trauma todo que foi isso, para ela entender tudo o que aconteceu com ela e ainda pessoas dizendo que ela não pode tirar, ela não nem sabe o que está acontecendo, porque imagina o trauma que isso gerou nessa menina, entendeu? Ela é muito nova, e daí tu dizer para ela que mesmo assim ela tem que ter o filho, o corpo, às vezes, da menina não tá nem preparado para isso, entendeu? Ela pode até perder a vida, né? Vamos falar a realidade. Sim, Exatamente. Ainda mais porque o corpo dela não tá bem desenvolvido, nem pra viver, imagina pra receber outra criança. Ela ainda é uma criança. Exatamente. E O agora fanatismo religioso tem muito. É um problema muito grande, porque a pessoa não é só religiosa, ela é extremamente religiosa e ela acha que todo mundo tem que seguir a religião dela e que qualquer coisa que tu faça de errado, tu tá cometendo um sim. pecado. E as pessoas chegaram ao ponto de não saber separar política e religião, porque o aborto é uma questão política e não religiosa. Então as pessoas chegam ao ponto de não conseguir separar isso e utilizar a sua religião como um argumento para a questão da legalização do aborto, né? Ao ponto de chegarem a falar, mas porque Deus não quer, mas se tu teve o filho, assume a responsabilidade, mas esquecem de ver toda uma questão que tem por trás disso social muito forte. Até porque, gente, a tua religião restringe o que tu tem que fazer, não o que eu tenho que fazer, né? Vamos lá. Exato, eu acho que o erro da nossa sociedade é que ela é muito diversificada, tem várias religiões, mas falando em si do fanatismo religioso, que prega que se Deus não quer, não é para fazer, se Deus quer, é o que tem que fazer. É tratar a religião como uma verdade mundial, mas não é bem isso que acontece, não é a realidade de todo mundo, a tua realidade não afeta a realidade do outro. Sim, e até muitas vezes falar aquele negócio do, por exemplo, né, tem certas religiões que é a questão da relação sexual e tal, é só depois da pessoa casar, né? Mas então ela teve uma relação sexual porque ela quis antes do casamento, ela teve o filho porque ela quis antes do casamento, ela sabia do que ia acontecer, sabia das consequências. E não é assim que funciona, né? Tu não pode simplesmente chegar e dizer assim, pessoa, até porque nem todo mundo faz parte dessa religião, né? Começamos por aí. Então dizer que a pessoa está fazendo errado, que ela está pecando, que não é assim que funciona, não é assim que Deus quis. A gente tem que lembrar que a gente está num país que, por mais que sim, a gente saiba que existe uma maioria cristã,
tem outras religiões dentro do país. Eu acho que tem que respeitar essas outras religiões também e não levar a tua religião como a verdade. Exatamente. Até porque o fanatismo religioso ele já nos leva a uma outra questão. Que, igual a gente estava falando, as mulheres já estão com uma pressão, né? Sempre. Principalmente quando elas sofrem violência sexual. Mas, sempre. Quando tu vai realizar um aborto, a pressão psicológica é enorme. Então, as mulheres elas já estão sob pressão psicológica. E aí, elas têm que ouvir a opinião de outras pessoas sobre o seu próprio corpo. Isso só piora a situação. Pessoas relatam que é extremamente estressante o processo de aborto, né? Porque, dependendo do processo que tu fizer, tu fica horas esperando aquilo realmente sair de ti, né? Tu realmente realizar o aborto, teu organismo decidir que vai expelir o embrião. Então, assim, tu já tá com vários problemas. E aí, com mais pressão psicológica, isso acaba levando mulheres a pensarem em suicídio. Vamos lá. Se tu é pró-vida, tu vai lá e põe pressão psicológica na pessoa e tu mata ela, qual é a pró-vida nisso? Sim, tem um caso que eu li uma vez, né, na internet, de uma mulher que ia abortar, porque ela não tinha condições para criar criança. Então, daí veio uma outra mulher dizendo que era para ela não fazer isso, que era para ela cuidar do filho dela, que não era para abortar e não sei o quê. E realmente essa mulher não abortou. No fim, o conselho tutelar, enfim, futuramente depois foi atrás dela e ela podia escolher, né, para quem, a primeira opção, de quem ela queria deixar o filho dela, as coisas. E ela deu o nome dessa mulher, na qual tinha convencido ela a não fazer o aborto. E ela ficou brava, ela falou, mas o que eu vou fazer com um bebê de 6 meses agora? Vai atrapalhar toda a minha vida. E também, então, entra na questão das mulheres que não querem ter filhos, ou que, porque tem pessoas que optam mais pela carreira do que por ser mãe, os sonhos são diferentes e acabam tendo filho, e muitas vezes não que vão desprezar essa criança, mas vão ter e criar a criança de uma forma sabendo que não era isso, talvez, que ela quisesse, entendeu, para a vida dela. É a ação da sociedade. E agora, lembrando da pressão que a sociedade tem sobre a mulher, a gente vê que aí prende a liberdade da mulher, né? Porque se o corpo é dela, porque quem tem que tomar as decisões são outras pessoas, porque outras pessoas precisam ser consultadas, entendeu? E exatamente. Sobre a lei que a gente falou lá no início, a gente tem que lembrar que o nosso Senado a grande maioria é masculino, já começa por aí. E porque algo que é sobre o corpo da mulher tem que ser decidido por homens que nem passam sobre aquilo, sabe? O problema da nossa política brasileira é que grande parte dos nossos representantes não nos representam. Sim, e daí tem a questão também que muita gente fala, sem útero e sem opinião. A questão não é sem útero e sem opinião. A questão que se fala e que tem nessa frase é que tu não vai conseguir entender o que uma mulher passa, o que uma mulher sofre, para poder falar, entendeu? Se pode ou não. Tu não, por mais que tu dizer, mas se eu me colocar no lugar dela, tu nunca vai conseguir entender como a questão toda social de ser mulher pode afetar ela. Então, tu não pode simplesmente chegar e dizer porque tu não pode, porque tu pode. Mas eu tenho opinião mesmo não tendo útero. Não é essa a questão. A questão é que tu nunca vai se pôr 100% no lugar da mulher, porque tu não vai saber como é que é o sofrimento dela. Exato. Sim. É que a pessoa, normalmente, pessoas que dão essas opiniões não têm a propriedade de fala, que é algo muito presente atualmente na nossa sociedade. Muitas pessoas falam suas opiniões, sem mesmo ser pedidas, sendo que elas não têm propriedade da fala. Sim, ainda mais. Se a gente pensar, a política, deveria defender todos os cidadãos, né? Os políticos deveriam defender todos os cidadãos. E aí, tu vai ver essas opiniões sendo espalhadas, elas não estão sendo espalhadas pelo povo, elas estão sendo espalhadas pelos políticos também. A gente tem governadores, senadores, eles vão nas redes sociais e postam um monte de merda. Desculpa a palavra, mas
É isso que acontece. A nossa política, ela começa a desandar a partir desse ponto, onde eles decidem botar a opinião deles à frente daquilo que eles deveriam defender, que é o povo. Sim, e tu vê um político propagando a opinião dele como se fosse lei, é algo muito complicado. Sim, ainda mais que os políticos, como vocês disseram, são homens, então eles acabam sempre mostrando a opinião masculina, e daí eles tentam se colocar assim no nosso lugar, só que de uma forma tão. Tipo. Não esqueci a palavra, mas tipo. Forçada, digamos assim. Sim, e a daí eles acabam. sensação que se vai tendo é que cada vez a mulher tem menos, como eu posso dizer, uma forma assim, propriedade sobre o seu corpo, entendeu? Ela chega a um ponto que a gente não vai conseguir tomar, as pessoas veem muitas vezes como se a gente não consegue tomar as nossas próprias decisões, entendeu? Pra gente falar especificamente de políticos, né? Porque a gente citou antes que os políticos têm esse problema de botar suas opiniões nas redes sociais e acharem que a deles está acima de todo mundo. O nosso presidente, né? Vamos lá, porque é ótimo. Nosso presidente, ele, semana passada, vetou a distribuição gratuita de absorvente para as pessoas, né? Para as mulheres. Então, assim, ele acha que os interesses dele são maiores do que os interesses das mulheres, infelizmente. Porque, igual já foi citado, camisinhas são distribuídas em postos de saúde e absorvente não, né? E é uma coisa que é básica e que tem pessoas que não têm condições, não têm mesmo condições de bancar isso. E a gente vê que se é para o presidente ser pelo povo, aí já mostra que ele não é pelo povo, que ele é pelo pessoal que tem dinheiro. E daí tem outra questão, né? Nesse quesito dos absorventes, etc. Absorventes também fazem parte da questão da educação sexual. E aí tu vai exigir de uma mulher que não tem nem higiene básica, que não tem nem dignidade menstrual, a criar uma criança. Então, tipo, a que ponto nós chegamos, entendeu? O cara vetar a distribuição de absorventes gratuitos. E vale lembrar, gente, que sobre esse veto dos absorventes, apoiadores do nosso querido presidente e até políticos falaram que a gente tem que ter prioridade no dia de hoje. E muitos apoiadores também falaram que por que eu tenho que pagar o absorvente das outras mulheres, apoiadores homens, principalmente, porque tem que pagar absorvente de outros, mais dinheiro saindo do meu bolso para fornecer absorvente para certas pessoas. Só que a gente tem que lembrar que o ato de distribuição de absorvente não ia aumentar 1% do nosso imposto, que a gente é cobrado diariamente, que está indo para o bolso do nosso eu cheguei ao ponto de ouvir uma pessoa dizendo na internet, assim, então, se vocês se importam tanto com essa causa, né, ele citou principalmente os esquerdistas, já que vocês se importam tanto com a causa do veto do absorvente, por que vocês não fazem vaquinha e juntam dinheiro para dar absorvente? A questão é que já é feito isso. Muitas pessoas, muitas ONGs juntam dinheiro para poder comprar uma quantia de absorvente para poder distribuir. A questão é que mesmo se fazendo isso, tu não vai suprir a necessidade de todas as mulheres que precisam deste recurso. Sim, e mesmo assim, isso também não era nem para ser dito pelo governo, porque o mínimo que eles deveriam fazer é servir o povo, e eles não estão fazendo isso. Sim, que nem a Milene falou, que a prioridade do Bolsonaro é a vacina e são o povo. O cara gastou 15 milhões de leite condensado, a prioridade dele vai ser vacina? E a questão é que a menstruação não é algo opcional da mulher, ela não opta por menstruar ou não, para ti simplesmente, e mesmo, né, enfim, é uma coisa natural, entendeu? Então tu vai dizer, tipo assim, basicamente, cara, é uma coisa natural do teu corpo, se tu não tem dinheiro para comprar um absorvente, tu não tem dinheiro para higiene básica, o problema é teu, né? Cada um com seus problemas, conviva com isso, lide. E daí chega ao ponto de meninas não estarem indo à escola, estarem usando miolo de pão, jornal, o que tem para poder passar o período menstrual. Exato. A gente Imagina, não tem educação sexual nas escolas, não tem absorvente, não tem... Cara... Sim, e as pessoas falaram assim, e da forma que eles falam, parece, tipo assim,
Tava distribuindo absorvente para quem já tem ou para quem tem condições de comprar. Não, estava sendo distribuído em locais para pessoas que não têm realmente como gastar com isso, poderem ter acesso. E a gente vê o quão a política, a sociedade interfere na vida da mulher. Não só em questão de vida, como o veto do absorvente, mas em questão, como é o tema do nosso trabalho, de liberdade do próprio corpo, de aborto, de decisões. Tudo isso interfere muito. Então, basicamente, hoje em dia, a mulher não tem a tal liberdade que ela precisa. Sim, isso é fato. Infelizmente, gente, se ocorrer mudanças quanto a como a sociedade vê a mulher e as decisões que ela pode tomar aqui no Brasil, né? Vamos falar do Brasil. Se as coisas não mudarem aqui na nossa sociedade brasileira, infelizmente, vai continuar sendo ruim pra gente sair de casa, vai continuar sendo ruim pra gente ter opinião pública, para outras se impor contra outras pessoas. Vai continuar sempre sendo, a mulher é menor, né? Vai continuar sempre sendo a mesma coisa. Infelizmente, então, se ocorrer mudanças nas leis do aborto, que é o tema do nosso trabalho, se ocorrerem mudanças, vai ser daqui a muito tempo, realmente muito para frente no futuro, porque infelizmente a nossa sociedade ela está realmente atrasada em relação a outras. Aqui a gente vive sim, talvez no século passado ainda com relação às mulheres. Esse governo. Exato. Só que o problema também não é só o governo. É sim o governo, o problema que incentiva as pessoas, porém o povo também não se ajuda, né? Porque para te apoiar um governo que tem todas essas problemáticas e essas opiniões, tu tem que querer, né? Tem que querer muito. O governo que, ao invés de estar nos ajudando a conquistar nossos direitos, está tirando eles da gente, né? Exato. E, infelizmente, o Estado, ele paga que protege o povo inteiro, e que é a função do Estado é proteger o povo e fazer com que o povo tenha uma boa experiência como cidadão. Mas não é o que ocorre, né? Como a gente falou já citamos, então, o fanatismo religioso. Infelizmente, o Estado paga de laico, mas defende os valores religiosos quanto ao aborto. Uma coisa que eu queria citar na tua fala, que eu achei muito interessante, foi a questão do que tu falou do Estado e do povo, né? É que depende desse povo. Depende se tu é mulher ou se tu é homem, depende se o povo... A cor, infelizmente, hoje ainda assim tem isso. Depende do povo. Eles governam para pessoas específicas. Exatamente. E como mulheres, isso é bem triste para nós, mas nosso papel de tentar nos informar sobre a situação atual em relação às leis sobre aborto, em relação a como as mulheres vivem na sociedade brasileira atualmente, foi feita. Não é algo muito significativo que vai mudar alguma coisa na sociedade, mas foi uma boa pesquisa e nos trouxe mais conhecimento, né, gente? Exato. Sim, com certeza. Então nós vamos encerrando por aqui. E esse foi mais um episódio do podcast Venom. Até a próxima.